A nossa casa é uma construção descontínua do espaço. Por exemplo, hoje, no mundo das empresas, está na moda o open space, o espaço aberto. É um bocado desumano, porque depois a gente vê, há o open space, mas depois começam as barricadas, não é? São os biombos, são os gabinetes, porquê? Porque nós precisamos da descontinuidade. Nós precisamos da descontinuidade simbólica. Uma coisa é a sala, outra coisa é o quarto, outra coisa é a cozinha. Muitos escritores, por exemplo, exploraram as dicotomias que se pode estabelecer entre a sala de jantar e a cozinha. Eu lembro-me de um filme, de um filme de Robert Altman, que é um filme, no fundo, sobre as classes sociais. Uma família aristocrática que vive numa mansão na parte de cima e um mundo dos criados, outra classe social, que vive na cozinha. A sala de jantar é o lugar da convivialidade, da ordem, dos códigos de etiqueta, do ornamental, à maneira de um palco, não é? À maneira de um palco. E a cozinha são os bastidores. Talvez aquele lado mais próximo da realidade, mas também mais imperfeito, mais desordenado, com nódoas, panos espalhados aqui e ali, sem aquele cuidado pelo bonito. A sala de jantar é o lugar do desfrutamento, à maneira de um doce intervalo que nós nos damos para fruir. A sala de jantar é uma espécie de suspensão. A cozinha é o símbolo do trabalho, e muitas vezes do trabalho servil, do trabalho esforçado, do trabalho não reconhecido. Mesmo numa família, aquele trabalho que muitas vezes a mãe ou a mulher tem de fazer diariamente, várias vezes por dia, e na família isso não é reconhecido. Parece que é uma coisa automática. A cozinha tem a ver com esse mundo. E de facto, nós fomos habituados a pensar na vida espiritual como uma representação, como um enredo que se passa na sala, onde nós aparecemos vestidos para ver a Deus. Em Portugal havia essa tradição. Ainda hoje no campo, na cidade, é engraçado a diferença entre o mundo rural e o mundo urbano. No mundo urbano, as pessoas andam muito bem vestidas durante a semana e ao domingo andam casual. Vão de calções, de calça de ganga, desorganizados, vão assim à missa, porque esse é o seu modo. No campo é o contrário. Durante a semana as pessoas andam todas com roupas de trabalho, mas ao domingo se aprimoram. E vestem-se para ver a Deus, como se dizia antigamente. Mas nós mesmo, casual, podemos nos vestir por dentro para ver a Deus. E a vida cotidiana, ínfima, rotineira, achamos que não é para Deus. Não a consideramos digna a nível do sagrado. E contudo, Santa Teresa diz-nos: Deus anda entre as panelas. É interessante constatar como Jesus estava atento a este dualismo, representação-realidade. E no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, Jesus diz: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto e, fechada a porta, reza em segredo a teu Pai. Temos aqui a relativização de toda a representação. Claro que é bom rezar na sinagoga. Jesus também rezou. Mas a realidade da oração não pode ficar limitada a esse espaço, deixando desabitado o nosso quarto mais secreto. Deixando desabitado o nosso quarto mais secreto. As expressões espirituais
podem tornar-se perigosas se fixarem apenas uma aparência e forem vazias da nossa singularidade e da real transcendência de Deus. Entrar no recanto mais secreto da nossa casa é a garantia de que a representação é relativizada e que no escondimento, isto é, no lugar onde somos mais nós próprios, buscamos uma relação talvez mais humilde, mas também mais verdadeira com Deus. Mas a cozinha lembra-nos ainda outras coisas. Deus anda na cozinha. E lembra-nos a questão do cru e do cozido. O cru e o cozido é uma obra do antropólogo Claude Lévi-Strauss, em que ele estuda mitos indígenas da Amazónia, que têm em comum isto: explicar o uso do fogo na cozinha. E porquê é que Lévi-Strauss se interessa tanto por estes mitos? Porque, diz ele, a cozinha assinala a passagem da natureza para a cultura. Foi quando se passou a utilizar o fogo e a cozinhar os alimentos que o homem começou a construir cultura. O cru representa o estado natural. A cozinha é a transformação operada pelos homens. Isto é, a cozinha representa a construção da autonomia do homem face à natureza. Representa a sua capacidade de se diferenciar da natureza e de ser. O homem não é apenas fruto das circunstâncias naturais. Ele experimenta alguma coisa de seu e de único. É interessante que nestes mitos que Lévi-Strauss estudou na Amazónia, o aparecimento do fogo faz à custa da ruptura com a divindade. Isso mesmo conta, por exemplo, o maior dos mitos desta linhagem, que é o mito de Prometeu, aquela figura do grego que rouba o fogo aos deuses para o entregar aos homens e por causa disso sofre um duro castigo. A cozinha é mais complexa do que parece. A imagem é mais complexa do que parece. Porquê? Porque a cozinha pode ser apresentada como um corte com o divino, um centramento no homem e nas possibilidades do homem. Por isso, a imagem de Santa Teresa tem mais implicações do que poderia à primeira vista parecer. Porquê? Porque Deus está na cozinha e não recrimina o homem pela sua autonomia. Enquanto Prometeu foi castigado por roubar o fogo aos deuses, Deus agora vem à nossa cozinha e não nos recrimina e não nos castiga. Deus visita a nossa cozinha. Quer dizer, Deus visita a nossa autonomia. Não há concorrência. Deus não acusa o homem por criar um espaço diferente da natureza. Deus aparece como inspirador. A imagem de Santa Teresa é inesperada, mas também pacificadora. Até mesmo na cozinha, entre as caçarolas, anda o Senhor. Quer dizer o quê? Deus não nos aponta o dedo. Isto é, a nossa autonomia não é um perigo para Deus. Aquilo que nós somos, o sermos seres transformantes, que é no fundo a imagem da cozinha, não é uma ameaça para o divino. Pelo contrário, Deus vem, Deus visita. Com Claude Lévi-Strauss, aprendemos também que a cozinha é por excelência o lugar da transformação. Ao contrário da natureza, que nos apresenta linhas de imutável continuidade. Em cada uma das nossas cozinhas, dão-se tantas transformações que elas se tornam quase invisíveis para nós, de tão banais. Mas a cozinha, se pensarmos bem, é o lugar da instabilidade, é o lugar da procura, da incerteza, das misturas inesperadas, das soluções imprevistas, das receitas adaptadas. Nós podemos ter os livros de receitas na cozinha, mas estamos sempre a adaptar, estamos sempre a inovar, porque isso é que é o prazer. A nossa cozinha está desarrumada muitas vezes. Porquê?
Porque a cozinha é o lugar da recomposição. É o lugar onde está sempre a recompor, está sempre a fazer de novo. Nesse sentido, o antropólogo ensina-nos que a cozinha é metáfora da própria vida, pois distingue precisamente esta capacidade de viver na transformação, numa mobilidade que não é só geográfica. A conversa de Santa Teresa torna-se sempre mais complexa quando pensamos o que é a cozinha. E, de facto, é muito fácil identificarmos a nossa relação com Deus com linhas perenes. Linhas perenes. Deus vem desde sempre, Deus é o Deus dos pais, Deus é o Deus da revelação, Deus é o Deus que me é dado para uma confissão. Os grandes paradigmas que nós herdamos sobre a vida espiritual falam dela a partir da continuidade e da repetição. O rito exprime a felicidade da repetição. Somos felizes porque repetimos ad infinito aqueles gestos. Aliás, como o amor também é um lugar onde experimentamos a felicidade da repetição. O ideal seria manter-se o mesmo, inalterado. Ora, a metáfora da cozinha fala da transformação como um benefício. Muitas vezes o nosso conflito, a nossa dor, a nossa ferida, nascem deste impasse. Por um lado, não somos capazes de uma espiritualidade baseada nas linhas de continuidade que nós idealizamos. E por outro lado, não estamos preparados para valorizar, de um ponto de vista espiritual, as modificações pelas quais passamos. E muitas vezes é esta a nossa dor. No fundo é este o nosso nó. O jesuíta e antropólogo também, Michel de Certeau, tinha uma equipa de investigadores para aquilo que ele chamou a antropologia do cotidiano. E a antropologia do cotidiano o que era? Era o levantamento dos pequenos sinais do cotidiano. Aquilo que nós consideramos história menor ou não história, mas que acabam por ser formas significativas para a compreensão do modo de habitar humano. Se calhar, cada um de nós, interrogado sobre a sua vida, o que é que diria? Se calhar lembraríamos grandes acontecimentos, factos marcantes, notas extraordinárias. Contudo, aquilo que marca mais fortemente a nossa vida é essa dimensão silenciosa e submersa que o paradigma da cozinha ajuda a revelar. Essa vida em espaços que não são públicos nem publicáveis, como é a imagem de cada um de nós na sua cozinha, dá a ver a vida na sua concretude, no seu labor, na sua dificuldade e no seu desejo. Ainda mesmo aqui no Centro Loyola, a Fátima levou-me a ver a cozinha. É um espaço maravilhoso, porque se tivéssemos de escolher uma imagem do trabalho espiritual, era na cozinha que devíamos estar a conversar. Porque é essa dimensão que nos dá a ver o desejo. E a comida tem a ver com o desejo.